Os magos eram uma raça paciente. Como ele não podia lidar com Leyline diretamente agora, Distorted Shadow preferia aguardar ao lado, recuperando a capacidade total. Se Leyline não aumentasse o poder naquele momento, ele teria uma chance de vingança. Os plebeus do plano material principal trataram de poderosas existências como os deuses e magos como se saíssem de um conto de fadas. Independentemente do que pessoas tão poderosas fizessem, tudo o que importavam era ganhar mais alguns coppers para o dia seguinte. Eles só queriam pão para comer e cerveja para beber. Doron era um desses plebeus. Ele veio de uma linha de carpinteiros, tendo sido forçado a trabalhar devido ao seu passado. No entanto, sua herança foi sem brilho. Na verdade, ele tinha que manter a mobília do Lorde Regional de graça algumas vezes por ano, incluindo os gerentes do celeiro. Ele nem sequer receberia comida. Claramente, assuntos relacionados a deuses e demônios eram como os épicos cantados por bardos para ele. Tais eventos não tinham nada a ver com ele, e ouvi-los só seria tratado como um passatempo. No entanto, tudo isso mudou um dia. Vendo a lua púrpura explodir quando formou um olho maligno, ele sentiu como se sua vida tranquila tivesse chegado ao fim. A perda da luz da lua era uma coisa pequena, afinal, a maioria das famílias normais dormia cedo porque não podiam pagar o óleo por suas lâmpadas. Havia muitas estrelas no céu também, então isso não afetou muito a noite. A única exceção eram senhoras que adoravam admirar a lua com uma bebida à meia-noite. Não, a questão importante foi a revelação da destruição da lua. Seja a lua se transformando naquele olho ou o terrivelmente grande Veave quebrando junto com a lua, isso era muito parecido com o trabalho de demônios e demônios. O fim está próximo. Uma existência poderosa está prestes a destruir o mundo. Alguns menestréis enlouquecidos na cidade haviam mudado de sua música de valsa usual, substituindo-a por uma profecia solene que fazia o coração de Doron parecer mais pesado. Os deuses acima, talvez eu esteja pensando demais. Eu deveria ir para a igreja com mais frequência e pedir ajuda a Priest Rockefeller. Doron olhou para a quantidade de dinheiro no bolso. Havia algumas moedas de cobre por dentro, brilhando com o quão gastas elas estavam. As bordas foram muito danificadas também. Amaldiçoada Lady de Lise, ela deve ter pegado aquele porco gordo dela para cortar o cobre nas bordas. Doron não pôde deixar de reclamar para si mesmo quando olhou para o escasso salário que recebeu por um dia inteiro de trabalho. Claro, ele não ousaria refutar diretamente seu empregador. Tendo testemunhado o estranho fenômeno há alguns dias atrás, o inquieto Doron estava pensando em fazer uma viagem à igreja local, fazendo uma doação ou algo assim para que ele pudesse pedir a proteção do Senhor. O sistema de igreja e Estado governou o mundo dos deuses. Com um controlando a fé do povo e o outro exercendo autoridade sobre suas vidas, os mais pobres dos plebeus ainda davam a um dos dois tudo o que podiam. Somente os primeiros podem ter sido voluntários, mas eles exploraram os plebeus da mesma forma. Doron! Um apito alegre soou na rua. Você terminou com Lady de Lise? Doron estava familiarizado com o dono dessa voz, virando-se para encarar um jovem vestindo roupas anormalmente soltas. O jovem sardento era chamado Mitch e seus olhos pareciam brilhar com brilho. Mitch! Você não estava trabalhando na Igreja da Magia? Por que você está de volta agora? Perguntou Doron, surpreso. A cidade em que Doron vivia estava sob o controle de um senhor feudal, e o homem construiu uma igreja para o manter. Os membros da realeza favoreceram grandemente esse deus, desejando fazer de todos os seus seguidores seus adoradores. Por outro lado, uma igreja dedicada a Mistra só estava disponível em uma cidade distante, exigindo um dia e meio de viagem de carruagem. Esta era basicamente a distância entre os confins do mundo para Doron. Ele só esteve lá uma vez e ficou profundamente atordoado com o movimento da cidade celestial. Ele estava extremamente invejoso do trabalho de Mitch. Mesmo que ele fosse apenas um servo humilde, o homem estava trabalhando em uma igreja. Ele poderia um dia despertar o poder da magia, tornando-se um mago respeitado pelo resto. Mitch ficou desanimado ao ouvir isso, acenando com as mãos. Suspiro. Nem mencione isso. Eu voltei porque a igreja fechou. A igreja foi fechada. A boca de Doron se abriu.
Ele claramente não conseguia entender como essas palavras estavam compartilhando uma frase. As igrejas eram supervisionadas por suas respectivas divindades. Os sacerdotes controlavam todos os feitiços bizarros e as taxas até mesmo das mais baixas das igrejas. Ainda lhes dariam um pouco de riqueza. Como tal lugar poderia realmente fechar? Parece que você não sabe. A maioria dos sacerdotes da igreja enfrentou uma morte súbita no dia da lua negra. O resto deles chorou o dia inteiro. Tendo voltado da cidade, Mitch estava cheio de conversas. Ele se aproximou de Doron, escondendo a boca com as mãos enquanto sussurrava: ouvi dizer que a deusa da trama caiu. A deusa da trama caiu. Doron não tinha muito a dizer sobre esse incidente. Estava longe dele, e com Mistra não sendo a divindade que ele adorava, ele não conseguia compreender os riscos da situação. Ouvindo que um deus verdadeiro havia caído, a única sensação que ele sentiu foi um leve escárnio, como quando um rei morreu. Milímetro, os magos estão sem sorte. Um sorriso apareceu no rosto de Mitch. Parecia que o bullying que ele enfrentou dos padres e bruxos não era apenas ocasional. Muitos bruxos já foram espancados até a morte por uma multidão de pessoas. O que isso tem a ver com os magos? Não poderiam usar magia para evitar serem espancados até a morte pelos plebeus? Doron obviamente suspeitava do segredo de Mitch. Os magos para ele eram todos indivíduos superiores, pessoas que até os senhores tinham que ser respeitosos e corteses. Mesmo a dominadora Lady de Lise não se atreveu a ofender o feiticeiro Oldman, que ficou perto de sua cidade. He. Os magos perderam a habilidade de lançar feitiços quando a deusa da trama morreu. Diga, os senhores e plebeus que eles perseguiram antes de soltá-los. Mitch revelou um sorriso afiado e cheio de dentes. Foi por isso que voltei. Eu não tive muita chance de me esforçar, então estou aqui para me esconder. Enfim, vamos parar de falar sobre isso. Devíamos ir à taverna do Bac para celebrar nossa reunião. Mas... Doron tocou sua bolsa sem dinheiro. Eu ainda quero visitar a igreja uma vez. Igreja? Oh, certo. Algumas das outras igrejas parecem estar ocupadas durante todo o dia, preparando-se para evacuar ou algo assim. Mesmo os homens de negócios e nobres não podem ter padres lançando feitiços para eles agora. A igreja aqui deveria ser a mesma. Mitch deu um tapinha no ombro de Doron, seu olhar dizendo ao carpinteiro para não perder seu tempo. Não. A fé de Doron era mais ou menos sólida. Ok, então Mitch encolheu os ombros em frustração, vou segui-lo. A igreja da cidade não era tão grande, apenas do tamanho de algumas casas. Uma pequena fonte se elevava à sua frente, mas infelizmente não havia água de nascente saindo dela. O santuário parecia vazio, com vários itens faltando. Até os servos restantes soltavam um ar lânguido, com poucas pessoas aqui para rezar. Doron notou claramente a mudança, mas ele ainda perguntou a um criado: olá. Eu gostaria de ver o Priest Rockefeller. Doron ainda tinha uma boa impressão do tipo e benevolente Rockefeller. Embora o homem pudesse apenas lançar alguns feitiços de baixo grau, ele poderia tratar lesões comuns e salvar inúmeras vidas na cidade. Doron decidirá doar para ele, para o caso de ele precisar pedir algo ao homem no futuro. Padre Rockefeller, o velho companheiro vigiando a porta, demorou a reagir. Ele esfregou a areia de seus olhos, ele já foi embora. Ele pegou tudo, deixando apenas algumas pilhas de batatas para este velho e padeiro. Hã? Ninguém assumiu também? Doron ficou surpreso. Havia um número considerável de fiéis na cidade, apesar de seu pequeno tamanho, e nenhuma igreja abandonaria uma base onde sua fundação já havia sido assentada. Deveria ter havido outro padre chegando mesmo se as pessoas fossem transferidas. Situações como esta foram bastante anormais, e causou uma má premonição no coração de Doron. Por quê? Você quer rezar e confessar? Talvez eu possa ajudar você. Os olhos de Old Baker Tanner já estavam voltados para a bolsa de Doron. Não. Não há necessidade. Como poderia Doron não entender suas intenções? Ele imediatamente pegou sua bolsa e fugiu, Mitch seguindo. Só depois de saírem da cidade Mitch se virou, rindo ferozmente de seu amigo.
Haha. Ele disse entre respirações irregulares, eu estou certo, não estou.